Deixa eu olhar aqui no livro. O próximo é y igual a cosseno de 2θ. Então, aqui eu vou ter que derivar a função y igual a cosseno de 2θ. Lembrando, pessoal, que se eu colocasse ali y igual a cosseno de 2x, daria para derivar do mesmo jeito. Então, a gente pode pensar que o θ é o x. O que nós temos que lembrar agora é que aqui nós vamos ter que usar a regra da cadeia, porque daí eu tenho uma função, que é a função cosseno, e dentro da função cosseno, eu tenho a função 2θ. Tá? Então, eu tenho duas funções, eu tenho que usar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, você tem que derivar primeiro a função de fora e conservar de dentro. Então, se eu vou calcular a derivada primeira, y', eu venho aqui e pergunto, qual é a derivada da função de fora, que é cosseno? A derivada de cosseno é menos seno. E preserva a função lá de dentro, 2θ. Preservei. Deriva de fora, conserva de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, agora eu vou multiplicar pela derivada da função 2θ. Qual é a derivada de 2θ em relação a θ? É como se fosse a derivada de 2x. Tá? Isso aqui vai ficar apenas o número 2. Se você fosse derivar em relação a x a função 2x, isso aí daria 2. Como nós estamos derivando em relação a θ, a derivada de 2θ dá 2. Melhorando isso aqui, então, eu tenho que y' nada mais é, vou jogar esse carinha lá na frente multiplicando, que vai dar menos 2 seno de 2θ. Essa aqui é a minha derivada primeira. Beleza? Vou agora calcular a derivada segunda em cima dela. Para calcular a derivada segunda, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que se eu for calcular a derivada em relação a x de uma constante vezes a f de x, eu permaneço com a constante e derivo a função. Então, aqui ficaria f' de x. Permanece a constante, deriva a função. Então, como eu vou derivar isso aqui, eu tenho que pensar assim, ó, de novo, eu tenho a regra da cadeia. Eu tenho 2θ que está dentro. Mas eu tenho que derivar primeiro essa parte aqui, ó, derivada segunda. Menos 2 seno de alguma coisa. Então, eu preservo a constante, menos 2. E agora eu vou derivar a função seno. Qual é a derivada de seno? Derivada de seno, cosseno. Beleza. Deriva a de fora, conserva o que está dentro. O que está dentro? 2θ. Vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 2θ é 2. Pronto, agora é só melhorando isso aqui. Derivada segunda é igual. Esse 2 vai vir multiplicando aqui, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 cosseno de 2θ. Derivada primeira, derivada segunda. Turminha, resolvi aqui, então, o segundo exemplo sobre derivadas superiores, derivada primeira e derivada segunda. Lembrando que eu vou colocar para vocês um vídeo completo com vários exercícios, e cada exercício desse que eu estou resolvendo, vou colocar de uma forma separada, como um corte, né? Corte 1, corte 2, corte 3, para você poder assistir os exemplos de forma separada. Exemplo 9.